Bom dia, pedrinhas. Feliz ano novo. Eu desejo que em 2026 nós possamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas e, com isso, evitar conflitos desnecessários. Eu espero que possamos ter coração aberto para entender que nossas boas intenções não são suficientes. E se você quiser começar uma prática espiritual esse ano, minha indicação é alimente quem tem fome. Assim, há alguns anos, eu tiro 5 cartas no formato Peladan no 1º de janeiro. Essas cartas, então, serão um guia para o ano vindouro. Eu gosto de trabalhar com uma guiança ética contemporânea e consciente, pois assim, qualquer pessoa pode entender e seguir os valores básicos de bem viver em coletivo. Ou seja, esta leitura não é individual, mas depende das ações individuais para que possamos navegar de uma melhor forma neste ano. Abaixo do vídeo, você pode acessar a indicação de florais para cada uma das 5 cartas, em caso de você reconhecer alguma dificuldade e precisar de um tratamento mais sutil. Na numerologia temos anos de 1 a 9, ou seja, ciclos de 9 anos. O ano de 2026 é um ano 1, pois 2 mais 0 mais 2 mais 6 é igual a 10 e 1 mais 0 é igual a 1. Mas eu também sigo tanto a numerologia como a numerologia dos arcanos maiores do tarô. Então, para mim, 2026 é um ano que começa a 10, ou seja, a roda da fortuna, a mudança do destino, a revisão do karma, até chegar ao ano 1, o mago, o início, a presença consciente e mágica que reconhece o próprio caminho e governa o próprio destino e que possui as ferramentas para fazê-lo. Então, para mim, o ano começa com a vibração 10 e transforma-se para a vibração 1. Indo para as cartas. Na primeira casa, falamos sobre a situação, o tema, o que é positivo e ativo, a afirmação. Temos o 9 de copas, Júpiter em peixes. A felicidade, a abundância, os desejos realizados, a prosperidade material como consequência de seguir aquilo que se ama. Aqui vemos que entramos no ano de 2026, um ano 10, 1, trazendo coisas do ano passado, um ano 9. E o que vem de 2025? O resultado material do nosso trabalho emocional e da nossa fé. A abundância no tarô é do elemento água, dos sentimentos de gratidão e das bênçãos espirituais. Mesmo em meio a toda a intensidade de 2025, algo funcionou, algo deu certo. Acreditar e trabalhar dá resultado. Entramos o ano com recursos, com fortes experiências vividas e com a sensação de que finalmente chegamos até aqui. E temos o direito de sentir a plenitude. Na segunda casa, temos a negação, a recusa, o que é negativo e passivo na situação. O inimigo oculto, o que impede você de se conectar com a primeira carta. Temos o arcano maior, a força, também conhecida como o tesão, o signo de Leão. A força ativa aqui é a capacidade de sentir prazer, e o desafio é não se esconder nele.
Aqui o tesão, o prazer sexual, se torna mais importante do que a conexão consigo. Sexo, comida, luta, fuga, descanso são considerados instintos básicos ou impulsos primários ligados à sobrevivência e à continuidade da vida. Mas podemos também pensar em outras abordagens, ampliando o sentido deles. Então, por exemplo, sexo como força vital e criativa, luta como afirmação do eu, fuga como reconhecimento do próprio limite, etc. Nesta casa, o problema pode ser tanto a desconexão com a sua própria força, a partir de uma narrativa de resiliência, quanto pelo excesso dela. Podemos falar de instintos reprimidos, de desejo contido, de energia domesticada, de discursos moralizantes. Resistir demais também cansa. E quando bloqueamos de sentir algumas emoções difíceis, elas se acumulam no inconsciente, nos engolindo quando olhamos para o lado. Ou, se abandonar pela desconexão ou pelo excesso, trará problemas de falta de incorporação no próprio corpo e de não responsabilização pelo próprio prazer. Ou seja, fugir da responsabilidade de si e do sentir, do desejar e do sustentar a própria presença. E o preço que se paga é muito alto. A força são as emoções e instintos. E aqui trabalhamos para a assimilação dos lados animal e racional juntas em suas potências. Orandum est ut sit mens sana incorpore sano. Retirado da coleção de poemas satíricos do autor Juvenal, escritos entre 100 e 127 anos depois de Cristo, a tradução da língua seria: deve-se rezar para que haja uma mente sã e um corpo são. E a tradução cultural seria: buscar uma clareza mental em diálogo com a escuta do próprio corpo. O que ele apontava era a necessidade de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, incluindo a capacidade de atravessar dificuldades com dignidade, sem negar o corpo nem reprimir a mente. Na terceira casa temos o conselho, o caminho, o debate, como a situação irá se desenvolver. Temos o 2 de ouros, a mudança, Júpiter em Capricórnio. Esse arcano não promete estabilidade na vida material. Pelo contrário, ele ensina a dançar com a instabilidade. Aqui é o equilíbrio dinâmico, o ajuste constante, o malabarismo consciente dos dois lados da mesma moeda. Não há um centro fixo, mas um encontro na altura do coração, da inteligência emocional. Existe movimento. O ensinamento do I Ching é simples. O imutável é a mudança. Tudo está em fluxo. A forma muda, mas o fundo permanece. Aquelas pessoas que sabem se adaptar aos novos tempos continuam. A mudança não é o oposto da estabilidade. Ela é a base da estabilidade. Yin e Yang em movimento contínuo. Ou seja, não é o ano de resolver tudo. É o ano de aprender a se mover nessa configuração material atual, sem cair. Assim como os navios navegando no mar. Na quarta casa, temos a sentença, o resultado final,
como a situação irá terminar ou o que acontece quando se segue o conselho. Então temos o arcano maior, a Torre, a destruição das formas, o planeta Marte. A Torre fala de ruptura, da queda das estruturas, do colapso do que já estava frágil. A Torre não é punição, ela é a verdade. É a destruição das prisões egóicas, a queda do véu das ilusões, a quebra das formas que já não comportam mais a vida. Preste atenção. Sustentar o prazer como compensação e o controle como virtude não se mantém para sempre. O que nasce do controle e se equilibra pela compensação do prazer não perdura. Aqui, o raio que destrói a torre é consciência, é espiritualidade, é o choque que desperta, é a queda das máscaras, é a quebra das estruturas mentais criadas para evitar dor. A mensagem se faz presente. Comportamentos destrutivos muitas vezes se ocultam sob a aparência da normalidade. A sociedade tentou levar a vida material como normal, não desenvolvendo adaptações, e o colapso do sistema não sustentou mais a mentira. Na quinta e última casa, temos a síntese, o sentimento em relação à situação, o futuro. Temos o 7 de paus, a coragem, Marte em Leão, que pode significar a junção da torre da força. O 7 de paus é a defesa consciente, pois se está no topo da montanha, no centro, vendo tudo ao redor, onde nada é oculto. E sendo pressionado, invejado, questionado. Sofre o ataque por essas pessoas que querem tomar o seu lugar, mas não querem passar pelos processos que ele passou. Então, é a sustentação de uma posição, mesmo sob ataque, permanecendo. Não é uma defesa vazia do ego, mas a defesa da vida, da alegria, da criatividade, da sensualidade, da felicidade, da ancestralidade festiva. Aqui investimos energia de forma consciente. Fazemos um esforço extra para sustentar o que não acontece naturalmente. Não para dominar, mas para existir com autenticidade. Então, a queda será inevitável. Equilibrar-se no mundo atual é a dança mais importante que devemos aprender. Não é pelo controle, mas pelo aprendizado. É manter-se firme na proteção da vida, que significa abundância emocional e prosperidade espiritual. Agora eu trago 3 cartas de 3 oráculos diferentes para trazer outras indicações energéticas. No Oráculo das Sereias, eu tenho a carta 11, Sacrifício. Há lutas que valem a pena ser travadas. Há outras que vão te destruir. A mensagem é ética e direta. Nem todo sacrifício é sagrado. Há sacrifícios que expandem a consciência e há sacrifícios que apenas te destroem. O ponto central é a escolha. Sacrifício verdadeiro envolve consentimento e propósito. Quando algo é aceito, ele se torna sagrado. Quando é imposto, gera trauma. Esse oráculo dialoga com a necessidade de abrir mão do conforto anestésico e parar de confundir repressão com virtude. Se algo precisa cair, que seja por escolha e não por um colapso inconsciente. Do oráculo dos anjos e ancestrais, eu tenho o ancião.
trazendo a dimensão ancestral e representando os povos indígenas da Austrália. A mensagem é de soberania. Você não é refém da sua herança. Ele fala do romper padrões herdados que já não servem. Padrões emocionais, culturais e espirituais. A energia da sua alma vai além da genética e do condicionamento. Honrar os ancestrais não significa repetir os seus limites. A queda não é abandono da origem, é reconciliação madura com ela. A cura que não é individual, ela reverbera na linhagem inteira. No oráculo egípcio, temos a serpente Apófis, as trevas. Representa o caos desorientado, a força que age contra a ordem por desalinhamento, não por maldade. Ele habita onde a consciência não chega. A advertência é forte. Seguir na rota errada leva ao ponto de não retorno. A correção precisa ser imediata. Ver é condição para agir com justiça. Aqui, Apófis não é o mal a ser combatido, mas o erro de rota a ser reconhecido. É o convite a alinhar os chakras, a trabalhar a sua Kundalini, a fluir de forma consciente. Caos e cosmos não são opostos, são a dança do universo entre desordem e ordem. 2026 fala sobre responsabilidade, consciência para passar pelo colapso, escolha antes da perda e clareza antes do caos. Então, para entender um pouco a linha de continuidade, na tirada de Peladan de 2025, as cartas foram a casa 1, o Rei de Espadas, a casa 2, a Torre, a casa 3, o Mundo, a casa 4, o 9 de Copas e a casa 5, o 3 de Espadas. Algo importante acontece. Duas cartas se repetem em 2026, a Torre e o 9 de Copas. Isso não é detalhe, é uma insistência energética, uma continuidade dos passos a serem dados. Em 2025, o Rei de Espadas abriu o jogo falando de verdades ditas ou impostas, de posicionamentos mentais fortes e a tentativa de organizar o mundo pela razão masculina. Em seguida veio a Torre, mostrando que muitas dessas estruturas mentais ou ideológicas não se sustentariam. O caminho apontava para o mundo, uma tentativa de conclusão de um ciclo planetário. O resultado emocional vinha com o 9 de Copas, abundância e prosperidade. Só que o futuro era o 3 de Espadas, dor, luto, fim de relações, julgamentos que machucam o coração. Ou seja, em 2025, a ferida ficou aberta. Quando entramos em 2026 e o 9 de Copas aparece logo na casa 1, ele não é algo novo, é a reverberação da prosperidade. Quando a Torre reaparece agora como resultado, ela deixa claro que o que não foi realmente trabalhado, mas foi apenas aliviado, precisa ser destruído. Essa repetição mostra que 2026 não começa do zero, ele começa exatamente onde 2025 parou. O que em 2025 foi colapso inicial, em 2026 se torna colapso inevitável. O que 2025 foi prazer como resultado, em 2026 pode virar prazer como anestesia. Tudo isso se conecta diretamente com a presença contínua das figuras sábias nos oráculos. Em 2025, no oráculo dos anjos e ancestrais, apareceu a sábia e agora temos o ancião. Isso mostra que necessitamos de amadurecimento, da sabedoria que compreende, que atravessou, que viveu, que se transformou pela experiência.
e da alma que contém a sabedoria espiritual. E para continuarmos crescendo, é necessário mudar padrões, questionar hábitos antigos e ampliar o repertório de conhecimentos. Então, a passagem da sábia para o ancião indica que não estamos mais apenas observando e entendendo o que precisa mudar, mas que é um chamado a assumir responsabilidade por essa mudança. Em 2025, aprendemos. Em 2026, incorporamos. A sabedoria deixa de ser contemplativa e se torna prática, encarnada, ética. Não basta saber, é preciso mudar a forma de viver. Não basta buscar a felicidade, é preciso sustentar a alegria com verdade. O ciclo não pede pressa, pede consciência e presença. E, acima de tudo, pede maturidade para reconhecer que aquilo que não foi cuidado retorna como a possibilidade de fazer diferente. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da leitura das 5 cartas para 2025, caso você sinta a necessidade de seguir a continuidade. E também alguns florais para trabalhar alguma questão que você reconheceu em algumas das 5 cartas de 2026. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. E se algo te tocou, me deixa saber com um comentário abaixo. Eu sempre respondo todo mundo, tá? Espero que essas palavras possam te guiar.